Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um capítulo do livro Caçador Sem Coração. O capítulo de hoje é o 17, é o capítulo do Gideon. No último capítulo, eles terminaram trocando alguns telegramas, e aí eu até falei pra vocês qual foi a resposta da Rune, né? No telegrama seguinte, já começa assim o capítulo, ele recebendo o telegrama dela. Vamos lá. Capítulo 17, Gideon. A caminho do ringue, Gideon parou no posto telegráfico e coletou a resposta de Rooney. Mal posso esperar para ir devagar com você, Rooney. Ele sorriu ao ler a mensagem. Ele estava se sentindo melhor naquela noite, descansando e pronto. Se Rooney fosse a mariposa, ele descobriria na manhã seguinte. Ele ainda estava sorrindo quando entrou na arena, tirou a camisa e colocou as luvas. Ele estava sorrindo, ele tá achando que tá usando a missão, mas ele tá usando essa missão como desculpa para cortejar ela, sem ele precisar assumir para ele mesmo que ele tá cortejando ela de verdade. Ele tá sendo assim, ele tá mentindo para si mesmo. Ela também. Ainda estava sorrindo quando entrou na arena, tirou a camisa e colocou as luvas, já se preparando para o aquecimento. Ele estava tão perdido em seus planos que não notou quando as portas da arena foram escancaradas e o seu irmão entrou a toda. O que raios você tá armando? O tom de Alex apagou o sorriso do rosto de Gideon. Ele se virou e viu o irmão caçula largar a bolsa com os equipamentos no chão antes de arrancar a camisa, agarrando as luvas. Alex passou por debaixo das cordas e entrou no ringue. É bom ver você também, Alex. Aparecer na festa da Rooney noite passada, ficar sozinho com ela, é sério? Pelo canto dos olhos, Gideon notou que os outros homens da arena olhavam para eles. Você não suporta Rooney Winters. Alex se colocou na posição de luta, de frente para Gideon, sem nem se aquecer. Ele não podia contar a verdade a Alex, porque o irmão contaria tudo a Rooney. E não ligaria para a suspeita de Gideon de que ela era a mariposa, ou de que ele poderia estar em perigo. Alex sempre pensou o melhor das pessoas. Talvez eu tenha mudado de ideia, rebateu Gideon, assumindo também a postura de luta. E Alex fez que não. Não. Você é o meu irmão, eu conheço você. O que é que você tá armando? Gideon desferiu um soco preguiçoso. Alex se agachou e desviou com facilidade, devolvendo o golpe, muito mais forte. Gideon bloqueou a pancada e deu um passo para o lado. Ela é uma moça bonita, com uma ótima herança. Todo mundo sabe que ela está em busca de um marido. Eu achei que valia a pena tentar a sorte. Você odiaria. Alex avançou de novo, veloz e furioso. Gideon saltou para trás bem na hora e o punho do irmão passou voando tão perto do seu rosto que o deslocamento do ar agitou seus cabelos. Meu Deus, o Alex está com sangue no olho. Eu odiaria o quê? Se casar com ela. Alex soltou as mãos. Precisaria frequentar suas festas, entreter e impressionar seus convidados, pessoas que você odeia. Gideon imitou o irmão, baixando a guarda. Talvez eu pudesse aprender a gostar. Algum tipo de emoção desesperada lampejou no rosto de Alex, e a culpa se acomodou como uma pedra no fundo do peito de Gideon. Alex baixou as mãos nas laterais do corpo. Pessoas como Rooney não ficam com pessoas como você. E a culpa evaporou. Tá um jogando papo no outro, gente. Gideon sabia exatamente o que Alex queria dizer. Pessoas como ele não tinham dinheiro, eram sujas. Pessoas como ele não pertenciam aos salões de baile de gente como Alex e Rooney. Ele cerrou os punhos. É mesmo? Sim. Os olhos dourados de Alex faiscavam como eletricidade. Me explique então, que tipo de pessoas garotas como Rooney ficam? Com homens como você? Gideon voltou a erguer os punhos. Homens que ficam às margens, desejando em segredo, com medo demais de ir atrás do que querem? Está tão acostumada a ganhar tudo de mão beijada que acha que ela também vai se entregar de mão beijada? Alex socou com tudo e a dor explodiu no maxilar de Gideon. Ele cambaleou para trás, batendo as costas nas cordas enquanto o gosto de sangue preenchia sua boca. Seus ouvidos zumbiram e ele agarrou as cordas com força para não cair de bunda no chão. Eu mereci, pensou ele, cuspindo sangue, espantando a dor vibrando. Ele tentou se recompor e viu Alex se agachar para sair do ringue. O irmão pegou a camiseta e se afastou a passos largos.
Alex, chamou Gideon. Alex, qual é? Eu não. Mas a porta da arena já estava fechada de novo. Droga. Gideon tinha dito aquilo tudo da boca pra fora. Tinha nada. Quase tudo, viu? Ele não disse da boca pra fora, ele disse de verdade. Alex tinha tocado em seu ponto mais vulnerável, mais fraco, por isso ele tinha revirado e as coisas revidado, e as coisas não deveriam ser assim. Gideon era o mais velho, ele devia proteger o caçula, levar as pancadas, mesmo as desferidas pelo próprio Alex. Decepcionado consigo mesmo, parado sozinho no meio do ringue, Gideon deixou a cabeça pender para trás. Fechando os olhos, ele soltou um suspiro rouco. Alex estava certo. Eu sou um merda, ele falou no fim. E aí o capítulo 18 é o da Rooney, a gente vai ler nesse mesmo vlog, mas eu vou dar uma pausadinha aqui. E daqui a pouco a gente volta pro capítulo 18. Mas me diga o que vocês acharam. Eu acho que os dois gostam dela, mas eu sempre falei que como o Alex viu ela primeiro, conheceu ela primeiro, o Gideon meio que se afastou para deixar que o Alex conquistasse a Rooney, ficasse com ela, né, namorasse com ela, ou sei lá o que ele achou que eles fossem fazer. Mas o Alex nunca declarou os sentimentos dele abertamente. E talvez isso meio que frustre o Gideon, porque o Alex pode, né? O Alex faz parte da corte, assim, ele é mais polido, ele faz as coisas que a Rooney faz, as mesmas coisas, frequenta os mesmos ambientes, tem os mesmos amigos. E mesmo assim ele nunca foi atrás de se declarar pra ela, de falar pra ela como ele se sentia e pedir uma chance de ficar com ela. E talvez o Gideon, mesmo sabendo que o Alex gosta dela e ele mesmo gostando dela, ele ficava meio frustrado, assim, tipo, ele não vai atrás do que ele quer. Agora o Gideon tá tendo a chance. Agora eu tô mais do lado do Gideon, porque o Alex foi amigo da Rooney vários anos e ele não falou pra ela o que ele sentia. Passou o tempo, né, gente? A vida é uma só, vamos lá. Quer fazer uma coisa, pois vai lá e faz. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Rooney no capítulo 18. Ela tinha trocado telegramas com o Gideon. E agora o Gideon tinha entrado no ringue todo felizinho, né? Tipo, não conseguia parar de sorrir. E vamos ver como que a Rooney se sentiu com essa troca de telegramas. Agora, pessoal, a gente vai pro capítulo 18, que é da Rooney. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse capítulo. No dia seguinte, um almoço formal seria celebrado em ocasião ao noivado de Charlotte Gon. Rooney tinha aceitado o convite muito antes da chegada do telegrama de Gideon, e, portanto, ela precisava dar as caras. Mas o evento era só ao meio-dia, o que lhe daria tempo de se encontrar com ele antes. Assim, Rooney saiu bem cedo e cavalgou pela capital sem dizer a ninguém para onde ela estava indo. Depois de deixar a Lady em um dos estábulos do velho bairro, atraindo vários olhares surpresos de cavalariços que não estavam acostumados em lidar com um animal de raça como aquele, ela seguiu na direção da Rua da Cautela. Ela encontrou o lugar pouco antes das 10, e a via estava movimentadíssima. Chaminés cuspiam fumaça e o cheiro do carvão das fornalhas das fábricas pairava no ar, se misturando aos anúncios de vendedores de rua, operários que passavam por Rooney e a olhavam de cima a baixo, enquanto ela tentava ao máximo ficar fora do caminho. Ela correu os olhos pelos sobrados de aparência antiga, notando as rachaduras nos tijolos marrons e as fachadas carentes de um ademão de pintura. O nobre comandante presenteara Alex com um palacete de espinheiro antigo lar de veraneio de Cressida, como compensação pelo seu papel no assassinato da caçula das Roseblood. Gideon, porém, havia feito muito mais do que Alex a serviço da nova república. Ele guiara os revolucionários palácio adentro, dera fim nas duas irmãs mais velhas de Cressida, devotara sua vida a caçar as bruxas. De certo, o comandante, em gratidão, ofereceria ao capitão da guarda sanguínea qualquer coisa que ele quisesse. Então, por que o Gideon vivia justo ali? O Gideon não mudou da casa dos pais, né? Rooney viu o número 113 em uma das portas no nível da rua, ao lado de uma janela fechada por tábuas. Conforme ela se aproximava, já arqueando a mão para bater, o letreiro acima da fachada chamou sua atenção. Dueto Sharp, alfaiataria e costura. Ah, sussurrou ela. De repente, a porta se abriu. Gideon surgiu no batente, assomando diante dela. Você já nasceu assim imenso? Pensou Rooney, encarando o sujeito. Ou você já foi pequeno e frágil como o resto de nós? Ela pensou. Ele estava usando calças simples
e uma camisa branca com mangas arregaçadas até o cotovelo. Sobre o ombro tinha uma fita métrica pendurada. Você tá atrasada. Tão atrasada quanto manda a etiqueta, ela pensou, enquanto ele entrava e a convidava para ir atrás. Em vez de subir com Rooney até os aposentos no andar de cima, Gideon a fez entrar por aquela porta à esquerda, levando-a até a alfaiataria escura, que pertencera aos dois dos maiores costureiros da história da moda. Cada palmo do corpo dela vibrava de expectativa. Apesar da amizade com Alex, ela nunca tinha visitado o lado Sharp. A avó de Rooney proibira de sequer pisar na periferia da cidade. É um lugar perigoso, imundo e cheio de criminosos, dizia Kestrel sempre que a neta protestava. Não é pra gente como nós. Dentro da loja, tábuas cobriam todas as janelas, deixando entrar apenas restos de sol. Enquanto seus olhos se acostumavam à penumbra, Rooney tentou não encarar os tecidos, os materiais de costura, as padronagens, tudo espalhado pelo espaço, como se não fosse nada demais. Gideon devia ter herdado aquilo dos pais. Mas por que ele não deu fim em tudo isso, ela pensou. Claramente ninguém tocava naquelas coisas havia anos. Sam e Levi Sharp já estiveram bem aqui, onde eu estou, ela pensou, imaginando a costureira e o alfaiate debruçados sobre a grande mesa, rascunhando ideias até tarde da noite, cosendo tecidos até que as pálpebras cansadas não conseguissem mais ficar abertas, antes de apagarem as velas e então irem para a cama. Esta é a minha solução para o seu problema, disse Gideon, parando diante de uma bancada. Ela parou ao lado dele, observando o caderno aberto sobre o tampo. Uma lamparina a óleo queimava ao lado, iluminando as páginas. Rooney arregalou os olhos e ela chegou mais perto. Alguém a havia desenhado. Ela mesma, Rooney Winters, no papel, usando o vestido mais lindo que ela já viu em toda a sua vida. Mangas delgadas de renda, uma elegante gola cavada, um corpete bem justo com um sutil padrão bordado, cuja estampa ela não conseguia distinguir direito. Uma saia reta com uma cauda de vários centímetros. O queixo de Rooney caiu. Eu já achei o máximo que ele ia dar um vestido da família dele. E ele desenhou, e pelo visto ele desenhou muito bem, né? Ele puxou o talento dos pais. O queixo de Rooney caiu e depois ela fechou a boca. Gideon estendeu a mão e virou a página, mostrando desenhos mais detalhados de cada parte. Mangas, corpetes, costas rendadas, sapatilhas de seda combinando. Meu Deus, ele é muito talentoso. Isso é o que eu vou fazer para a senhorita usar no jantar dos Lumière. Não fazia o menor sentido. Era uma brincadeira, certo? Ela já tinha ganhado presentes dos seus pretendentes, mas foram sempre flores, joias, passeios de carruagem, nada parecido com aquilo. Nunca um vestido criado sob medida para ela. Algo se agitou no peito de Rooney como um bando de pássaros em revoada. Ela tentou disfarçar o imenso sorriso que se abria em seus lábios. Até eu tô contente, porque ele fazer o vestido é ele pensar nela em cada detalhe, desde a hora do desenho até a hora de finalizar o vestido. Fora o tempo que ele vai gastar fazendo o vestido. Então, ele vai depender tempo na execução desse trabalho para dar esse presente a ela. É um presente, assim, maravilhoso. Ainda mais que ela gosta muito de moda, né? Ela tentou disfarçar o imenso sorriso que se abria em seus lábios. Gideon, você tem certeza? Absoluta. Mas eu preciso de algo. Rooney estava disposta a dar qualquer coisa em troca daquele traje destrinchado nas páginas do seu caderno. Eu preciso das suas medidas, disse ele. Ah, e o sorriso dela morreu. Certo, é claro. A única pessoa que já tirara suas medidas foi sua costureira pessoal. Se não estiver confortável, Não, eu estou muito confortável. Será que ele inventou esse negócio do vestido para tirar as medidas dela e meio que ver os braços dela ou as pernas e ver se ela tem algum estigma? Se for, nossa, Gideon, não gostei. Ela tentou sorrir, mas o sorriso vacilou, ao pensar no que aquilo significaria. Ficar de roupas de baixo diante de Gideon Sharp. Rooney engoliu em seco, ficando toda quente. Se ela quisesse o vestido, precisaria que aquele inclemente caçador de bruxas se aproximasse o bastante para ver cada uma das suas imperfeições.
para medir as gordurinhas e as dobrinhas que ela geralmente mantinha escondidas. Não porque ela tivesse cicatrizes a ocultar, e sim porque ela era tímida. Espere, pensou Rooney, semicerrando os olhos para a página dos cadernos. Agora eu entendi. Não era um gesto de gentileza, não era uma solução de problemas. Era para ver se ela tinha estigmas de conjuração. A mesma coisa que eu pensei. Eu acho que eu tô entendendo o livro agora. Tô entendendo os personagens agora. Tá fazendo, tudo tá fazendo mais sentido na minha cabeça. Eu tô começando a pensar como eles. Ela sentiu o olhar intenso de Gideon fixo nela. Quando ela ergueu o rosto, ela lembrou-se de quem era o sujeito com quem ela estava lidando ali. Não era um pretendente, não de verdade. E o modelo do vestido naquele caderno resolvia o problema dele, não o dela. Ou o que ele achava que fosse o problema dele. Um sorriso verdadeiro substituiu o vacilante. O Rooney não tinha estigmas de conjuração. E se ele não encontrasse cicatrizes, não teria mais motivos para continuar desconfiando dela. Emanando confiança, já que aquele era um jogo cujas regras ela conhecia muito bem, Rooney abriu os botões do casaco, justo de lã, e o fez escorregar pelos ombros. Onde você quer fazer isso? Por um instante, ele hesitou, como se ele estivesse reconsiderando o próprio plano, quando o olhar de Rooney encontrou dele, desafiando-o silenciosamente a baixar os olhos para o seu corpo. Ele pareceu retomar a determinação. Com o caderno na mão, Gideon a levou até os fundos da loja, onde um conjunto de 3 espelhos exibia o reflexo dela em diferentes ângulos. No centro tinha um pequeno degrau. Agradecendo mentalmente por ter vestido roupas de baixo decentes, Rooney desabotou a blusa. Gideon começou a se virar. Se você precisar... Rooney já estava se despindo. O olhar dele recaiu sobre o sutiã de renda e ali perdurou por um instante. Antes de voltar de supetão para o rosto de Rooney, suas bochechas estavam muito coradas. Tudo certo? Perguntou ela, tentando não abrir um sorrisinho zombeteiro. Ele assentiu e virou as costas, pousando o caderno em uma prateleira repleta de tules brancos. Gideon passou um longo tempo procurando uma página vazia. Rooney desamarrou as botas de cavalgada e se demorou soltando as ceroulas, deleitando-se com o súbito acanhamento de Gideon. Você costumava fazer isso com frequência quando ajudava seus pais? Como se pressentisse que ela estava agora apenas de roupa de baixo, ele não se virou para Rooney, apenas pigarreou. Fazer o quê? Tirar as medidas dos clientes. As únicas medidas que eu já tirei foram as de Cressida. A resposta pareceu devolver a ele a sobriedade, e Gideon pegou a fita métrica do ombro e se virou para confrontá-la, focando os olhos em seu rosto, não se permitindo baixá-los nem 1 milímetro. Você está pronta? Sim. Rooney se remexeu, se balançando na ponta dos pés, tentando ignorar o ar gelado. Ele se aproximou, levando a lamparina consigo. Eu vou começar de cima e depois eu vou descendo. Ela entendeu, mas a forma como ele disse aquilo a fez imaginar Gideon descendo pelo seu corpo de uma outra maneira. Rooney, amiga, que é isso? Ela não é... Ela tem 18 anos, né? Gente, ela tá na idade elétrica. Bem menos vertical. E aparentemente ela não foi a única, porque Gideon hesitou, abrindo a boca para se explicar, mas apenas tossindo em vez de falar qualquer coisa. Ele pousou a lamparina ao lado do degrau, engolfando-a em um brilho cálido. Para ver melhor os estigmas, pensou Rooney. Então começou a tirar suas medidas. As mãos dele trabalhavam rápido, provando a sua perícia na atividade. Ela não conseguiu não comparar aquelas mãos às do irmão dele. As de Alex eram mãos de músico, palmas largas, dedos esbeltos, elegantes e belas como uma canção. Já as mãos de Gideon eram fortes, ásperas e calejadas, mãos que podiam portar uma arma com tanta competência quanto ao jogar uma bruxa em uma cela, ou, ao que parecia, tirar medidas de uma mulher. Ele não se atrapalhou e nem roçou os dedos em sua pele, como se ele estivesse concentrando-se
para não tocar nela mais do que o necessário. Ele é muito cavalheiro. Para distrair ambos enquanto ele media o seu busto, Rooney disse: Eu queria que Alex tivesse me dito que você era tão habilidoso na alfaiataria. Se seus trajes finalizados forem 1/10 do que eu vi nos esboços, eu o teria contratado há anos. Cress nunca teria permitido que eu trabalhasse para a senhorita. A forma como ele mencionou a jovem rainha, Cress, e não Cressida, causou em Rooney um sentimento estranho. Ela ficou com ciúme. Ela não teria me deixado lhe dirigir a palavra. Gideon se afastou para anotar as medidas no caderno. Eu já servi chá para a senhorita e seus amigos certa vez, mas acho que eu não fui nem notado. Ele voltou a olhar para Rooney, envolvendo sua cintura com a fita métrica. Foi no Palacete dos Espinheiros, durante uma das festas de Cress. Incapaz de se lembrar da ocasião, ela ergueu os olhos e viu o rosto de Gideon a poucos centímetros do seu, a atenção focada só na fita. Se você era o costureiro dela, por que você estava servindo chá numa festa? Ele afrouxou a fita, mas não seguiu para a próxima medida. Eu morava no Palacete dos Espinheiros na época. Cress me fez mudar do palácio e me instalar lá para que eu pudesse atender melhor às suas necessidades. Na noite da festa, eu estava sendo punido. Ele correu a mão pelos cabelos, por ter negligenciado meus deveres. Rooney franziu ainda mais as sobrancelhas. Fez menção de perguntar o que aquilo significava, mas Gideon a interrompeu antes que abrisse a boca. Agora o quadril, ele falou. Era nítido que ele não queria dar explicações enquanto envolvia o quadril de Rooney com aquela fita, puxando-a para o alcance do seu calor. Ela tentou recordar uma versão mais jovem de Gideon Sharp, enchendo sua xícara enquanto ela fofocava com as suas amigas, mas ela não conseguia se lembrar de nada. E a culpa se contorceu em sua barriga. Mas por que eu me lembraria dele, ela pensou. A sua mente se voltou ao apelido que ele tinha usado, Cress. Será que ele era o único que chamava a rainha daquele jeito? Quando Gideon se afastou para anotar as medidas do quadril de Rooney, ela perguntou. Eu não conheci Cressida muito bem. Como ela era? Ele ficou debruçado sobre o caderno, sem escrever ou falar por um longo tempo. Ela era bonita, respondeu enfim. Atraente. Ele parecia meio perdido em pensamentos. E poderosa. Rooney se lembrou de repente dos rumores sobre o amante plebeu de Cressida. Rumores de que a garota jamais considerara mais do que pura intriga. Mas ali, porém, ela cogitou a possibilidade de que houvesse alguma verdade nesse boato. Gideon dissera que havia morado na casa de veraneio da rainha. E, sem dúvida, ele era bonito. Para quem gosta de homens sombrios, taciturnos e brutais, pensou ela, franzindo a testa. Gideon falava da Roseblood caçula de forma muito informal. Não combinava com alguém que a servia. Parecia mais alguém que a conhecia muito bem. Ou que foi íntimo dela. Rooney se remexeu. Uma sensação desconfortável serpenteou pelo seu ventre quando ela pensou em Gideon, dividindo sua cama com Cressida. Se ele tivesse sido amante de uma rainha bruxa, Rooney precisaria tomar muito mais cuidado. Ele seria capaz de notar o mais sutil dos sinais. Você já ouviu falar das plantas carnívoras que crescem nos charcos da ilha? Ele havia se virado de frente para ela, mas os dois estavam a vários passos de distância. O brilho da lamparina banhava Rooney, ainda em suas roupas íntimas de renda. Gideon estava nas sombras, todo vestido. Naquele momento, porém, ele parecia mais vulnerável entre os dois. Aquelas flores roxa escura que capturam e devoram insetos? Questionou ela, e ele assentiu. Cress era assim, bela a certa distância, sempre seduzindo as pessoas para que chegassem mais perto como idiotas. Elas se aproximavam de bom grado. Ele agora encarava um ponto acima do ombro de Rooney, o rosto tomado por uma expressão atormentada. Ela só revelava sua verdadeira natureza quando a pessoa já estava em seu domínio. Quando isso acontecia, era tarde demais. Ele olhou para Rooney nos olhos. Ela já estava devorando a vítima viva. E acabou o capítulo. O Gideon já está aqui quase claro de que ele teve um envolvimento com a Cressida, que foi essa rainha das bruxas aí, a mais jovem, né? Que o Alex matou. Mas ele era muito novinho.
Ele tem quantos anos, o Gideon? Eu não lembro quantos anos de diferença ele tem da Rooney. A Rooney tem 18 agora, então o Gideon deve ter uns 20 anos. Como que ele foi amante dessa mulher há 2, 3 anos atrás? Como que pode? Ele era super jovem, um adolescente. E se ele foi amante dela, será que ele foi amante dela por vontade própria? Como ele falou aqui, ela atrai as pessoas, depois ela mostra quem realmente é, devorando as vítimas vivas. Então, tipo, pode ser que ele tenha se aproximado dela porque ele achou ela bonita, interessante, e depois ele não conseguiu mais se livrar dela. Eu não sei se ele gostava dela de verdade ou se ele não sentiu mais nada por ela depois que conheceu ela e só não conseguia mais sair, né, do relacionamento que ele tinha com ela, porque ela era rainha, ela podia mandar nele e os pais dele trabalhavam para ela, então talvez ela prendesse os pais dele, ameaçasse ele com os pais, ou não, ou então ele ficou com ela porque quis, não sei, não tem como a gente saber. Eu fico tentando criar teorias antes da história ser descrita, mas a gente só vai saber quando a gente lê. E o próximo capítulo é o capítulo 19, é do Gideon. Sabe o que eu gostei? Os próximos capítulos é sempre um dele e um dela, um dele e um dela, um dele e um dela. E eu gosto muito dos capítulos do Gideon, vocês sabem. Então me digam aí o que vocês acharam desses 2 capítulos de hoje. Quais foram as opiniões de vocês e o que vocês acham sobre esse relacionamento do Gideon com a Cressida. O que vocês tiram daí dessa coisa? O que vocês acham que são as teorias para o relacionamento deles? Vocês concordam comigo que pode ser que ele tenha sido amante dela a contragosto ou não? Então digam aí para mim nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.